Feliz Ano Novo, o São Bento à Sexta está de volta. Esta semana em formato monotemático, as nomeações para o Governo. 2 boas-vindas aos líderes parlamentares do PS e do PSD. Eurico Brilhante Dias, uma pergunta muito objetiva. O público dá hoje conta que a Ministra da Agricultura sabia do processo que envolvia a Secretária de Estado, Carla Alves. Maria do Céu Albuquerque tem condições para se manter no cargo? A questão que é colocada é evidente. Nós não sabemos até onde sabia. A nossa Ministra da Agricultura, segundo notícias muito recentes, já do dia hoje, já afirmou que não sabia que as contas estavam arrestadas. E por outro lado, é evidente, podia saber do processo, mas também sabia que a senhora Secretária de Estado não era arguida nem acusada. E, portanto, eu acho que isso é um elemento muito importante, ou seja, não havia nenhum processo. A Ministra diz que não sabia do envolvimento de Carla Alves. Não há um envolvimento num processo judicial, de facto. Certo. Há o envolvimento do marido num processo judicial. Há aqui algumas coisas que não estão esclarecidas e que a Ministra ainda não vai esclarecer sobre o que é que de facto sabe. Já disse pelo menos o que é que não sabia, porque já disse que das contas arrestadas não sabia. Agora, é evidente que eu tenho aqui um conjunto. Quanto a esse caso em concreto, não deixo de ter um sentimento duplo, não é? Eu percebo que a probidade dos titulares de cargos políticos é um elemento muito importante e que essa probidade é central para que os portugueses tenham confiança nos titulares de cargos políticos. E por isso compreendo que nessas circunstâncias, quando há notícias deste teor, nós somos impelidos para que a pessoa saia e se demita. Que repare que não é sequer um caso de responsabilidade política, que é completamente diferente daquilo que aconteceu, por exemplo, com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos e que noutro tempo aconteceu de forma completamente diferente com o Ministro Jorge Coelho. Falava aqui num ónus político da Secretaria de Estado. Sim, mas esse ónus político, em paralelo, deve ser analisado em paralelo com o facto de algumas coisas poderem não estar esclarecidas, mas de ser verdade e absolutamente cru que a senhora não era arguida nem acusada. Sim, eu percebo que a probidade é um elemento central. Eu recordo outros ministros, como, por exemplo, Miguel Macedo, do PPD-PSD, que se demitiu e que mais tarde foi absolvido. O caso de Jorge Coelho, que se demitiu assumindo uma responsabilidade política. O próprio caso do ministro Pedro Nuno Santos, que assume uma responsabilidade política, não conhecendo a circunstância. E agora, a Ministra da Agricultura? A Ministra da Agricultura disse que sabia que havia processos judiciais, mas também sabia que a senhora Secretária de Estado não era arguida nem acusada. E por isso eu dizia esse sentimento duplo, porque eu penso que nós estamos a construir um quadro, uma teia, se calhar é mais do que um quadro, já é uma teia, em que nós temos grandes dificuldades em perceber qual é a linha divisória entre aquilo que nós consideramos que é o exercício republicano, no quadro da ética republicana, de cargos políticos, de cargos públicos, mas neste caso, mais do que públicos, de cargos políticos, e essa fronteira começa a ser encostada, em alguns casos, com prejuízo ou em prejuízo daquilo que para nós é um valor muito importante, que é a presunção de inocência e o não envolvimento ou o não castigar de cidadãos porque familiares são arguidos ou acusados. Mas agora, e esta reflexão, sobre a Ministra da Agricultura, porque é do que estamos neste momento a falar, sim, e é a pergunta que se segue. Se a Ministra da Agricultura tem de dar mais explicações e se tem condições para... Já disse que entende que haja aqui um pedido ou que se fale da eventual demissão da Ministra da Agricultura. Não, eu não digo que se fale eventual demissão. Isso não disse, nem quero que isso seja entendido das minhas palavras. O que eu disse é, à sua pergunta, à pergunta da Susana, que foi, então... a senhora Ministra ainda não sabemos tudo o que sabia. E eu disse, já sabemos pelo menos hoje, porque pela afirmação dela, de algo que ela não sabia. E ela não sabia, foi a afirmação de que as contas,
Mas em causa, as contas bancárias. Tem mais explicações para dar. Eu penso que essa questão pode-se colocar. Agora, eu digo, os portugueses hoje, a nossa comunidade, nós sabemos que temos que defender a democracia, defendendo-a da corrupção, defendendo-a de quem se aproveita de cargos políticos para vantagem própria e para enriquecimento. E sabemos que a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas depende desta probidade, depende desta forma, eu diria quase austera, com que exercemos os cargos políticos. Por outro lado, devo dizer que se construímos parâmetros analíticos que coloquem em causa a presunção de inocência, que façam da responsabilidade política algo que vai muito mais além daquilo que é o exercício de funções públicas e que passa, por exemplo, por conhecer se a senhora Secretária de Estado tinha ou não contas arrestadas, quando é a própria, porque compreendamos, é a própria Secretária de Estado indigitada antes de tomar posse, que deve prestar essas informações e que deve ser clara Mas a nesse Ministra quadro de da informações. Agricultura podia ter perguntado, tendo todo o contexto para trás, se havia algum problema que causasse receios a esta nomeação. A avaliação desse problema é da própria, neste caso, a Secretária de Estado. E a senhora Ministra seguramente avaliaria em função da informação que lhe foi prestada. O que é que eu quero dizer? A senhora Ministra foi informada, seguramente, e parece que é verdade, mesmo pelas primeiras páginas dos jornais, ou pelas páginas dos jornais, que a senhora não é arguida nem acusada. Se isso é suficiente ou não, é outra questão. Deixa-me dar a palavra a Joaquim Miranda Sarmento, a quem eu coloco exatamente a mesma questão. Neste momento, a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, deve dar mais explicações, por exemplo, ao Parlamento, ou o PSD considera que, de facto, a Ministra não tem condições para continuar no cargo? O PSD, esta manhã, pediu a presença quer da senhora Ministra da Agricultura, quer da senhora Ex-Secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves. Nós temos a palavra da senhora Ministra da Agricultura a dizer que não sabia e a palavra da Ex-Secretária da Agricultura que diz que informou a senhora Ministra. Mas há um mas, e o problema nesta história está nos detalhes. É que a engenheira Carla Alves não caiu de paraquedas para Secretária de Estado da Agricultura. Ela não veio do setor privado, vem de uma direção das regional, universidades. Ela não veio de uma direção regional. Ela era a diretora regional de Agricultura do Norte. E, portanto, a questão que se tem que colocar também é que escrutínio é que a senhora Ministra da Agricultura faz, não apenas para os seus secretários de Estado, se a memória não me falha, creio que tinha 2, agora só tem um. Não, só tem um. Só tem um, pronto. Mas que escrutínio é que faz sobre quem dos membros do seu gabinete, mas também dos altos quadros da administração pública do seu Ministério. E, portanto, a senhora Ministra da Agricultura tem muitas explicações a dar. E se de facto foi informada, porque neste momento o que temos é a palavra de uma contra a outra, mas se de facto foi informada, há uma outra questão que é muito importante. A senhora Ministra da Agricultura informou o Sr. Primeiro-Ministro antes do Sr. Primeiro-Ministro levar o nome da engenheira Carla Alves ao Sr. Presidente da República? É que aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro ontem no debate fez indica que ele de facto não foi informado. E portanto, se a Sra. Ministra da Agricultura não sabia, é muito grave, porque estamos a falar de um alto quadro do Ministério da Agricultura que depois passa para Secretária de Estado. Se sabia, eu acho que ainda é mais grave, porque para além de não ter percebido a dimensão e o problema político que estava em causa, nem sequer informou o chefe do governo. Então, e a soma disso tudo resulta em quê? A soma disto tudo é que ou a senhora Ministra vai rapidamente ao Parlamento e consegue esclarecer tudo, ou é um peso político muito mais negativo do que aquele que era a Secretária de Estado da Agricultura. Está a usar as palavras do Presidente da República, não é? E repare, se a senhora Ministra da Agricultura não for rapidamente ao Parlamento, e espero que o Partido Socialista aprove essa ida o mais rápido possível, bem como a ex-secretária de Estado da Agricultura, e o esclarecimento não for cabal, a senhora Ministra da Agricultura transformando-se num peso político negativo elevadíssimo, eu acho que a própria
espero que tenha, até porque também tem uma carreira política, enfim, não tão vasta e rica como o Sr. Primeiro-Ministro, mas foi autarca, é agora ministra, creio que foi cabeça de lista, não, foi candidata a deputada, mas não foi cabeça de lista, número 3, por Santarém. Por Santarém, e portanto eu espero que a própria Sra. Ministra perceba que se não for capaz de dar as explicações mínimas, também a sua posição é insustentável. Isso quer dizer, para não estarmos aqui a falar em semântica, que a própria, se não for capaz de esclarecer o país, a própria só tem um caminho digno, que é pedir admissão. Se ela não o fizer, o caminho que o Primeiro-Ministro tem é admitir. Mas vamos aguardar, e por isso é que o PSD pediu que a Sra. Ministra fosse ao Parlamento, exatamente para que ela tenha a oportunidade, embora, enfim, ela tem sempre a oportunidade, mas o Parlamento tem essa dignidade maior, ter a oportunidade de esclarecer. Se não for capaz ou se não o quiser, o único caminho digno é a admissão, seja por um lado, seja por outro. Eurico Benitez, o Partido Socialista vai deixar a Sra. Ministra ir ao Parlamento responder às questões dos deputados? Nós vamos primeiro ouvir os esclarecimentos que há a ouvir. Aliás, devo-me dizer, desde esse ponto de vista, esta semana foi para nós particularmente feliz, porque o PS votou contra e o PSD usou o direito putestativo para chamar o Ministro das Finanças. Há um limite de direitos putestativos. O PSD até hoje utilizou 2 vezes. Sim. 2 vezes. Portanto, o PSD e os outros partidos da oposição, já agora não é apenas o PPD-PSD, nós também temos direitos putestativos, já agora o Partido Socialista, podem chamar. O que me permite a mim, como líder parlamentar da maioria, esta questão que chumbei, o Partido Socialista tem todo o direito de avaliar o requerimento. E, aliás, o nosso entendimento é que hoje estamos a perder tempo na Assembleia da República, ou perdemos tempo na Assembleia da República, com a chamada do Ministro das Finanças. Mas e então esta chamada da Ministra da Agricultura? Perder tempo porque há mais informação a somar. Não é porque não seja importante o esclarecimento. É porque, no nosso entendimento, por exemplo, os 2 ministros pediram à Inspeção-Geral de Finanças que produzisse informação relevante sobre aquele caso. Essa informação chegará dentro de muito pouco e o que faz sentido, ou o que fazia sentido, era ouvir o Sr. Ministro e já agora a administração da TAP com a informação da IGF. É uma audição que pode ser feita mais à frente. Já mas teremos agora 2 e esta, desde o ponto de vista da informação que recolhemos, é perfeitamente inútil. Sim, mas em relação à Ministra da Agricultura, sim, é possível o Partido Socialista viabilizar um pedido como de audição? Como viabilizámos noutras circunstâncias. Agora vamos olhar para o requerimento e vamos ver se, em função da informação que temos, da informação que podemos adicionar, porque repare, a circunstância em que nos colocam, e em particular o PPD, PSD e outros partidos da oposição, é que se assim não fosse, se eu não pudesse avaliar e votar de forma diferente, ao Partido Socialista, como maioria, só nos restava uma opção, que era votar sempre a favor de todos os requerimentos, às vezes por os mais esdrúxulos que sejam. Gostava de perguntar se mudou a relação do Presidente da República com o Governo e com o Partido Socialista. Em 2023 podemos ter uma posição radicalmente diferente do Presidente? Não o vejo assim. Acho que o Presidente da República tem sido um fator de estabilidade. No essencial, o Presidente da República tem sido um fator de estabilidade. Mas as últimas declarações não têm sido nesse sentido, não é? Não, vamos ver. Eu já aqui uma vez defendi o Sr. Presidente da República porque achava que ele não devia ser avaliado por 2 intervenções que possam ter sido menos bem compreendidas. Na altura, julgo, quanto às questões da pedofilia ou de presumível pedofilia na Igreja Católica e noutras circunstâncias em que também o fez. Agora, não vou, evidentemente, avaliar o desempenho do Sr. Presidente da República pelas últimas intervenções. Pelo contrário, o Sr. Presidente da República tem um padrão. E o padrão tem sido um grande contribuinte para a estabilidade política, desde que tomou posse em março de 2016. E sabe, o Sr. Presidente da República, que essa estabilidade política é um valor importante e mais importante em momentos de grande incerteza como aqueles que vivemos. E por isso, a mensagem fundamental do Sr. Presidente da República, para além de que 2023 é um ano muito importante, é de que, evidentemente, o Governo tem em 2023 que se empenhar no combate àquilo que são as causas mais importantes de defesa do poder de compra dos portugueses, o fenómeno inflacionista, no momento em que há guerra na Europa e que nós não sabemos como ela acaba e como é que vai continuar. E por isso o Sr. Presidente da República é esse garante essencial de estabilidade e eu tenho a perfeita consciência que o Sr. Presidente da República, que faz várias intervenções
na vida pública portuguesa. Nós já nos habituámos a ter um Presidente da República que opina e que é, em muitos aspectos, isso é positivo, transparente, tem um relacionamento bastante transparente com os portugueses, que ao longo do tempo tem intervenções que podem ter uma interpretação mais crítica ou menos crítica do governo ou dos partidos da oposição. O importante é continuarmos a trabalhar com o nosso programa, com esta maioria, com os parceiros sociais e continuarmos dar com a palavra com o nosso trabalho. a Joaquim Miranda Sarmento, perguntando se vê aqui nas últimas declarações e posições do Presidente da República uma inflexão de posição que pode estar a preparar 2023 para uma outra coisa qualquer, perante até o cenário político em que estamos. Há uma coisa que eu estou de acordo com o Eurico Brilhante Dias. A instabilidade que vivemos nos últimos meses e sobretudo nas últimas semanas resulta exclusivamente daquilo que é a ação e inação do Governo e aquilo que tem sido as más escolhas e as escolhas pouco validadas que o Sr. Primeiro-Ministro tem feito para Ministros e Secretários de Estado. E, portanto, nesse aspecto, de facto, o Sr. Presidente da República tenta ser um referencial de estabilidade num mar de instabilidade provocado pelo Governo. E repare-se que ontem o Sr. Primeiro-Ministro, no debate, disse uma coisa, resposta à deputada do PAN, e eu, que estava no plenário... Sobre a verificação... Sim, eu estava no plenário... O mecanismo de verificação de nomeações. E até achei que tinha ouvido mal e depois, quando tive a oportunidade de sair uns minutos do plenário, puxei para trás a gravação e voltei a ouvir. Porque não só o Sr. Presidente da República já explicou como isso não faz sentido no nosso regime. Seria mexer nos poderes presidenciais. Sim, o Sr. Presidente da República deu em 2 minutos uma aula de Direito Constitucional que até eu, que sou economista, percebi, portanto, muito simples e fácil. Mas há um outro aspecto da declaração do Primeiro-Ministro que me deixou ainda mais preocupado, porque, enfim, a questão constitucional está arrumada. É que aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer é que esse processo de validação e de escrutínio das pessoas que podem ser ou são convidadas para Ministros e Secretários de Estado, das duas uma, ou não é feito a priori, ou é feito de facto de uma forma tão débil que resulta em Miguel Alves, Alexandra Reis e agora Carla Alves. Não compete aos membros a Polícia Judiciária. Não, mas há Ministério Público. Um escrutínio. Há limites para isso. Claro. Aliás, limites constitucionais já agora. Mas há um escrutínio. E aquilo que me pareceu é que resulta destas crises que assistimos nos últimos 2 meses ou 3 meses, sobretudo a partir do caso do Dr. Miguel Alves, e daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse ontem, é que de facto as pessoas parece que são convidadas para o Governo sem que haja o mínimo de atenção àquilo que é o seu percurso e àquilo que é o escrutínio mínimo para esta exigência. O Presidente da República encaminhou, na eventualidade de o Primeiro-Ministro querer tornar isto uma lei, este mecanismo, reencaminhou a coisa para a Assembleia da República. Isso é evidente. A Assembleia da República vai produzir legislação neste sentido? Não sei se vamos produzir legislação nesse sentido, temos que ter bastante atenção e há questões de natureza constitucional. Aliás, a resposta do Sr. Primeiro-Ministro à deputada única do PAN vem na sequência da resposta que também tinha dado ao deputado do LIVRE, Rui Tavares, que ele sim, no processo de revisão constitucional em curso, tem uma proposta de vetting e de escrutínio por parte da Assembleia da República. E, portanto, eu não posso dizer que essa questão nem vai estar no próximo horizonte dos trabalhos da Assembleia, em particular da Comissão Eventual de Revisão Constitucional. Aliás, seguindo uma prática de outros parlamentos, mas também com não europeus, não é? Sim, mas com modelos de governação relativamente diferentes. Alguns europeus, especialmente nos nórdicos, há processos de audição, aliás, como nós fazemos para os juízes do Tribunal Constitucional, ou como fazemos mas não para nomeação de governantes. Mas não para nomeação de governantes, sim. E, portanto, isso não é uma prática comum em Portugal. Mas essa questão, por exemplo, o deputado Rui Tavares colocou-a no debate ainda ontem.
Para terminarmos, Joaquim Miranda Sarmento, em relação ao mecanismo, ao vetting, o PSD não acompanha esta possibilidade de ser criado este mecanismo de verificação, não interessa, a coisa já deve vir definida por si. Não, os mecanismos têm que ser decididos pelo Governo, quer dizer, não passa pela cabeça que agora isto seja corresponsabilizado com o Sr. Presidente da República, que é aquilo que me parece que... Mas o mecanismo de vetting é na Assembleia da República. Sim, mas isso é uma discussão em sede de revisão constitucional. Não foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro ontem falou. Ele falou entre ele e o Sr. Presidente da República. Mas que é uma Aliás, alternativa, o Primeiro-Ministro ontem não colocou a Assembleia da República nessa equação. E, portanto, se não colocou a Assembleia da República nessa equação, tendo em conta que o processo de revisão constitucional é exclusivo da Assembleia, sim, quer dizer que o Sr. Primeiro-Ministro ontem não estava a pensar nesse sistema de vetting. Não era nesse, mas estava seguramente a pensar num quadro constitucional entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Tem que ter um quadro constitucional, é só por isso que eu acho que as lições de revisão de constitucionalidade, um quadro de revisão... Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro ontem tentou fazer foi uma desresponsabilização daquilo que é a sua responsabilidade, que é escolher Ministros e Secretários de Estado, e ser responsável quando essas escolhas correm mal, e sobretudo quando correm mal no prazo de 24 horas, sendo que, se não é um recorde do Guinness, é capaz de andar lá perto. Não, o PSD teve um que não chegou a tomar posse e estava na escadaria. Está assim terminado este primeiro São Bento à Sexta do ano de 2023. Regressamos na próxima semana.